Olá, pessoas! Estamos aqui para mais uma aula, né? Dando prosseguimento ao nosso conteúdo de ecologia. Hoje a gente vai para a unidade 2, que são os ciclos biogeoquímicos, tá? Então, na unidade passada, nós definimos ecologia, né? Nós falamos os conceitos básicos e trabalhamos a questão do fluxo de matéria, né? A questão da energia e tal. Hoje a gente vai trabalhar com os elementos químicos que circulam dentro dos ecossistemas. E essa circulação desses elementos químicos é importantíssimo para a manutenção e para a estabilidade do ecossistema, tá? Esse ciclo, né, essa circulação de elementos químicos dentro dos ecossistemas é aquilo que a gente vai denominar de ciclo biogeoquímico. Então, o nome biogeoquímico, né, ele já nos diz que vai envolver mais de uma disciplina. Então, a gente não vai estar lidando apenas com a biologia, a gente vai estar trabalhando com a geografia e com a química, porque nós vamos falar de elementos químicos como carbono, como oxigênio, nitrogênio, e a questão geográfica, porque nós estamos falando do ambiente, né? Vamos falar de rochas, de clima, tudo isso influencia bastante para a questão dos ciclos bioquímicos, tá bom? Então prestem bastante atenção, é um conteúdo que tem mais detalhes do que o conteúdo passado, mas ele é de fácil assimilação. Se você seguir as dicas que nós estamos passando aqui na aula de hoje, você vai conseguir contemplar ele de maneira excepcional. Lembrando que também é um assunto que cai bastante na avaliação do Enem, como todos os assuntos em ecologia, mas especificamente esse, se eu tiver que bater lá na tecla, apostar qual é um assunto que vai cair, esse daqui, ciclo biogeoquímico, tá? Quase todo ano tem, ano passado teve uma questão, ano retrasado também, acho que só talvez em 2017 talvez não tenha tido, ou foi 2018, alguma coisa assim. Mas todo ano vai ter pelo menos uma ou duas questões voltadas para ciclo bioquímico, tá? Então vamos prestar bastante atenção. Primeiramente, a gente vai entender o conceito de um ciclo bioquímico, ou seja, o que é um ciclo bioquímico, né? O ciclo bioquímico ele vai trabalhar especificamente com os componentes da matéria orgânica, né? Os elementos químicos que compõem a matéria do ser vivo. Quem são? CHOMPs: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. São os 6 elementos que compõem a matéria orgânica, né? Abundantemente nós temos aí o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio, e o fósforo e o enxofre em menor quantidade. Esses elementos químicos que compõem a matéria orgânica, eles estão espalhados pelo planeta em diferentes reservatórios, que nós chamaremos de reservatório natural. O que é um reservatório natural? É um lugar onde eu encontro esse elemento químico em abundância. Como, por exemplo, a atmosfera. Ele é o maior reservatório natural da maioria desses elementos químicos, né? Você tem carbono na atmosfera, você tem oxigênio, você tem hidrogênio bastante, tem nitrogênio, então é um reservatório natural fantástico. Você tem a água, que é um reservatório natural de hidrogênio e de oxigênio. Você tem as rochas, né? Os minerais, nós vamos encontrar bastante fósforo, vamos encontrar enxofre. Então, os reservatórios naturais são os locais no planeta em que eu encontro esses elementos químicos que vão compor a minha matéria orgânica, né? Definição de ciclo bioquímico. Nós já falamos basicamente quase o que é. Falamos quem participa, que são os CHOMPs, mas vamos dar o conceito formal, né? Se perguntando uma questão, você vai escrever bem bonitinho. É o movimento de trocas de um elemento químico do ambiente para os seres vivos. Ou seja, o elemento químico que está na atmosfera, ele vai ser incorporado em nós, seres vivos. E de nós ele vai retornar para a atmosfera. Por quê? Porque é um ciclo. Um ciclo ele tem um início e um fim, e depois ele retorna para o início. Ele não para, é sempre acontecendo novamente, né? Então, da mesma forma que o elemento químico vem da natureza e entra na gente, ser vivo, de nós ele voltará para a natureza, né? Já diz aquela máxima antiga de Lavoisier, que na natureza nada se perde, né? Você só vai ter transformações, beleza? A maior parte dos CHOMPs nós vamos encontrar ou na forma gasosa, como por exemplo o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, né? Ou presente nas rochas sedimentares, como é o caso do fósforo e do enxofre. Eu posso ter fósforo e enxofre na forma gasosa? Pode, mas na maior parte das vezes são ciclos que acontecem no interior de rochas, né? Vai envolver rochas ao decorrer do ciclo, né? Aqui na aula de hoje a gente vai estudar 6, mas para melhorar a nossa vida, eu vou resumir em 4, que são os mais importantes, que é a água, o carbono, o oxigênio e o nitrogênio, né? São os principais ciclos, são os mais cobrados. O fósforo e o enxofre a gente pode
passar assim por cima, falar alguns elementos. Mas o que cai mesmo, o que cobra mesmo, água, carbono, oxigênio e nitrogênio. Nitrogênio está aí no slide, se você percebeu, ele está até em destaque. Por quê? Porque é o ciclo que tem mais detalhes e é o que exatamente é o mais pedido na prova do Enem. Então fique atento ao ciclo do nitrogênio. Eu costumo dizer para a galera que é assim, decore o ciclo do nitrogênio. Espirre ciclo do nitrogênio. Tussa ciclo do nitrogênio, né? Porque é o ciclo que mais cai nas avaliações, é o ciclo do nitrogênio. Então, preste bastante atenção quando a gente estiver trabalhando com ele aqui agora, beleza? Vamos começar do mais simples até chegar nesse daí mais complexo. Vamos começar pelo ciclo da água. Belíssimo ciclo da água, ele é o mais simples, porque é o ciclo que nós temos mais familiaridade, né? A gente estuda desde criança, que a água ela está presente nas nuvens, da nuvem chove, chove fica acumulado em rios, lagos, no oceano. Tem o processo de evaporação que vai devolver a água de volta para as nuvens. Então isso é uma coisa bem conhecida da gente, né? Tem até música, né? Se vocês já ouviram aquela música Terra, Planeta, Água, ela descreve o ciclo da água de maneira perfeita. Quem quiser escutar, de 1900 e Carlos Miranda, né? Do, se eu não me engano, Guilherme Arantes, né? Uma música muito legal que retrata esse ciclo da água. Né? A água na Terra, gente, ela está nos três estados físicos básicos: sólido, líquido e gasoso. Sólido aonde? Geleiras. Líquido, rios, lagos, mares, oceanos, seja lá o que você queira colocar. E no estado gasoso, o vapor d'água que se acumula na atmosfera, né? Até que sai até na nossa própria respiração. Então a água ela vai estar presente nos três estados físicos ao longo do planeta Terra. Aí, no slide acho que não vai dar para ver muito, mas eu vou disponibilizar para vocês depois. Eu vou ter uma água subterrânea, né? Mais de 5% é água subterrânea no lençol freático. Mais de 90% da água no estado líquido, né? Nos rios e mares e oceanos. E eu vou ter uma porcentagem de água nas geleiras, né? Lembrando que a água no estado de gelo é abundante, né? Tanto que você tem um medo muito grande de que eu tenha um derretimento das geleiras devido ao aquecimento global e isso impacte diretamente no aumento do volume do mar, né? Que seria terrível, porque as cidades litorâneas próximas, né, ao mar, elas seriam imensamente prejudicadas porque iriam ser submersas, porque o volume da água ia subir tanto que essas ilhas, essas cidades mais próximas do mar, elas seriam encobertas, né? Aí vem aquela questão de tsunami e tudo mais, que a gente vai comentar depois na aula de problemas ambientais. O ciclo da água ele é extremamente vulnerável à ação dos seres humanos. Por quê? Porque eu posso pegar a água e manipulá-la de diferentes maneiras de forma a deixá-la indisponível para o ciclo. Como, por exemplo, eu poluir a água. Quando eu poluo a água, eu estou fazendo com que o ciclo dela seja prejudicado, porque eu vou ter uma disponibilidade menor de água para evaporar com qualidade, para chover depois, né? E você sabe também que com o aquecimento global a gente tem uma redução de chuvas, aumento de secas, tudo isso prejudica o ciclo da água. Então é importante que a gente entenda que a ação humana ela impacta muito no ciclo da água. Só no ciclo da água, não, em vários outros, né? Do carbono que se diga, tem bastante influência humana, né? Mas o ciclo da água está bastante exposto a isso, né? Para quem não sabe, a gente está prejudicando uma fração da água que nós chamamos de água potável, que é a água que é disponível para consumo, que se você for calcular é o menor percentual de água que tem na Terra, né? Nós temos mais água acumulada nas geleiras e nos oceanos de maneira indisponível para consumo, porque a água do mar é salgada, a das geleiras vai ter que derreter, e se cair no mar vai tornar uma água salina. Então, está indisponível. O que é disponível para nós consumirmos, é água potável. E aí a gente gasta ela de maneira descontrolada e isso vai faltar, né? Muita gente já viu que a gente tem várias campanhas dizendo que vai haver um momento na planeta Terra que vai faltar água. Ah, mas vai secar, o planeta vai secar. Não é isso, né? A lógica não é essa. Mas vai acabar a água potável, né? Ah, mas se acabar a água potável, nós vamos descobrir tecnologias para dessalinizar a água, né? A gente sabe que até teve promessas de campanha do governo atual falando que no Nordeste iria implementar um sistema de Israel para fazer a dessalinização da água. É possível? É. Mas eu digo para vocês que não é uma coisa muito fácil, porque demanda muita verba, demanda muito dinheiro, e eles já viram que é quase que inviável, né? Assim, um gasto muito grande.
O que nós temos de urgente, de prático que nós podemos fazer é a questão de usar a água de forma consciente, né? Não gastar tanto no jorrar água de jardim, ter esse controle rigoroso da água para a gente não prejudicar gerações futuras, tá? Então, essa é a explicação, abrindo aí um adendo dentro do ciclo da água para tratar da questão ambiental. Gente, não se preocupe de, tá fugindo do controle. Não tá. Quando a gente trabalha com ecologia, toda hora vai aparecer esses questionamentos sobre a questão ambiental e é pertinente, porque a ecologia está permeada por essa questão ambiental. Né? Nós vimos na primeira aula que a ecologia estuda a interação entre os seres vivos e o ambiente. Então a poluição e a questão da degradação ambiental ela é um fator importantíssimo, né? E está bem pertinente. Continuando, ele está mostrando aí que a água ela pode estar presente no ecossistema, dentro dos corpos d'água, que são os rios, os mares e etc. Pode estar presente no lençol freático, né, que é a água subterrânea. Pode estar presente na forma de vapor, na atmosfera, e está presente nas geleiras. Então é mais ou menos a questão dos locais onde eu for encontrar água no meu ecossistema. Agora, nós vamos trabalhar com o ciclo da água em si, os processos que acontecem durante o ciclo da água. E vai servir, o que eu vou dizer agora, não só para o ciclo da água, mas para todos os outros daqui para frente. Quando você analisa um ciclo biogeoquímico, você tem que ficar atento a duas coisas principais. Como é que o elemento químico entra no ecossistema e como é que esse elemento químico sai do ecossistema. Como assim entra? De que forma o elemento químico vem para a Terra, fica disponível para os seres vivos e de que maneira ele sai dos seres vivos e volta de novo para o seu reservatório. Então a gente chama isso aí de formas de entrada e saída no ciclo. Na água, a principal forma de entrada, como é que a água chega em nós? Precipitação. E o que é precipitação? Chuva. Então a chuva é a principal porta de entrada da água dentro do ciclo biogeoquímico. E quais são as principais formas de saída? Como é que a água sai de nós e é devolvida de novo para a atmosfera ou para os corpos d'água? A questão da evaporação, né? A evaporação é um processo de devolução da água para esse ecossistema. E aí eu coloquei para vocês alguns nomes de processos que nós vamos encontrar ao longo do ciclo da água. A evaporação, né, que é essa saída da água da Terra e de volta para a atmosfera. A condensação, que acontece nas nuvens, né? Você sabe que a nuvem ela é formada de vapor de água. Quando esse vapor de água resfria, ou seja, ele passa do gasoso para o líquido, ou seja, ele sofre condensação, essa água vai estar disponível para voltar à Terra na forma líquida, que é o que a gente chama de precipitação, que no caso são as chuvas. Né? Então, o ciclo da água, eu vou ter água no estado gasoso nas nuvens, vai resfriar a nuvem, resfriou a água, converte-se ao estado líquido, precipitação, chuva. Choveu, a água vai ocupar o ecossistema, né? Vai se acumular em corpos d'água, vai se acumular nos lençóis freáticos abaixo da terra e também, dependendo do local, ela pode estar disponível no mar, ela pode estar disponível nas geleiras e assim sucessivamente. Outro processo importantíssimo no ciclo da água, que não é muito falado, é a chamada evapotranspiração. O que é evapotranspirar? É você liberar vapor durante a transpiração, né? O suor, até mesmo a respiração, você está liberando um percentual de vapor de água. Isso tudo a gente chama de evapotranspiração. Seria a transpiração dos seres vivos, né? Que devolvem o vapor de água através dos seus processos cotidianos. Quem são os seres vivos que têm uma taxa gigantesca de evapotranspiração? Os vegetais, as plantas. As plantas têm uma taxa gigantesca de evapotranspiração. Então, quando elas fazem transpiração, elas liberam bastante vapor de água, né? Não sei se vocês sabem, por exemplo, a floresta amazônica, ela tem uma taxa de evapotranspiração fantástica, né? Gigantesca. Até por isso, as cidades próximas ali da floresta amazônica, como por exemplo Manaus, tem uma umidade do ar gigantesca devido à evapotranspiração, né? E aí a umidade do ar muito alta, às vezes o calor fica retido por muito tempo, vocês sabem que em Manaus chove quase todo dia, devido a essa questão da evapotranspiração, né? Então é importante a gente falar. Vamos para a imagem do ciclo da água. Você olha para isso e dá um desgosto, né? Eu particularmente dá um desgosto. Ai, professor, muita seta, muito nome, não estou entendendo porcaria nenhuma. Não precisa, meu gente. Não precisa você morrer agora por antecipação. Quando eu olho para essa figura, o que eu devo fazer, criatura de Deus?
procure as setas e pense quais são as principais formas de entrada e as principais formas de saída. Observe aí, a água está no estado de vapor, primeiro estágio, nuvem. Nuvem, resfriou, resfria, passa do estado gasoso para o líquido. Chove, precipitação. Essa precipitação vai escoar sobre a terra, né? Então, aqui com o cursor estou mostrando para vocês. Então, choveu aqui, isso ficou acumulado abaixo do solo ou nos corpos d'água, como por exemplo aqui no mar, né? Em rios, né? Fica tudo armazenado na terra. Esquentou, né? Sol esquenta, a água passa do estado líquido para o gasoso, voltando de novo para as nuvens, né? Processo que nós chamaremos de evaporação. Tem também uma evaporação dos seres vivos, né? Que é um vapor de água liberado durante os processos dos seres vivos, que é aquilo que nós denominamos de quê? De evapotranspiração. Quem é que tem uma evapotranspiração significativa para o ecossistema? Os vegetais. Então você está vendo que a seta está aqui em cima das florestas. Então é importante destacar isso. Então o ciclo da água, minha gente, é o melhor de você estudar, né? Principalmente quando ele falar na questão de prova dos problemas que você pode achar no ciclo da água. Então vocês vão conseguir resolver isso de maneira fantástica, né? Eu confio que vocês consigam bastante aprender sobre isso. Então, e a questão do ciclo em si, né? Você vai ter água armazenada na forma de vapor, esse vapor vai resfriar, vai descer sobre a terra, vai ficar acumulado e depois é devolvido de novo às nuvens através dos processos de evaporação e de evapotranspiração. Resumindo, formas de entrada, precipitação, a principal porta de entrada. Formas de saída, devolver isso de novo à sua fonte. Evaporação e evapotranspiração. Então, de resumo, é isso. Né? O ciclo da água ele tem essas facilidades. E quando você está no ciclo da água, pense de que maneira o ser humano impacta diretamente sobre ele, na questão das poluições, né, a questão da maximização do aquecimento global, tudo isso impacta diretamente sobre o ciclo da água. De boas? Show. Passando para frente. Ciclo do carbono. Se o ciclo da água já é influenciado pelos seres humanos, esse daqui nem se fala, né? Porque o carbono ele está presente em quase tudo que nós usamos no nosso cotidiano, né? É porque nós somos formas de vida formadas de compostos orgânicos, né? Para quem não lembra, química orgânica é a química do carbono, nós somos feitos de carbono, né? A gente é forma de vida baseada em carbono. Então, quase tudo no nosso cotidiano vai apresentar carbono, né? O carbono ele é abundante na composição dos seres vivos, até quando a gente fala da sigla CHOMPS, você vê que o C vem primeiro, né? Porque é por acaso? Não é. É porque é o mais abundante nos seres vivos. A principal forma de carbono que nós utilizamos no nosso dia a dia é o gás carbônico, é a molécula CO2. É a principal fonte de carbono utilizada no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? E aí você lembra também CO2, principalmente você lembra de aquecimento global. E aí nós vamos discutir mais à frente que o CO2 ele é um gás benéfico, porque nós utilizamos dele na nossa respiração, a gente libera ele, mas ele não é benéfico em altíssimas concentrações na atmosfera, né? Isso vai maximizar efeito estufa, que vai resultar aí depois em aquecimento global, né? O ciclo do carbono, né? Como é que o carbono entra no ecossistema, como é que ele é devolvido à sua principal fonte, né? Já falei no início que a principal fonte, né, a principal molécula de carbono é a molécula de CO2. Né? É a principal forma que nós adquirimos o carbono, que nós liberamos esse carbono. Onde é que está o CO2 em sua maior concentração? Na atmosfera. Então a nossa fonte, a nossa reservatória, o nosso reservatório natural, desculpa, é onde? Na atmosfera. Então eu tenho que pensar como é que esse carbono ele sai da atmosfera, vai entrar no ecossistema para fazer parte dos seres vivos e como é que o carbono que está nos seres vivos ele é devolvido de novo para a atmosfera. E aí é aquilo que nós falamos lá no ciclo da água, são as chamadas formas de entrada e saída no ciclo, tá? A principal e única porta de entrada de carbono no ambiente, fotossíntese. Fotossíntese você lembra de quem? Das plantas, né? A planta faz a conversão de oxigênio, de CO2, né, juntamente com água, na formação dos seus carboidratos, liberando oxigênio para nós respirarmos, né? Então, a principal porta de entrada, né, a forma como o carbono vai chegar nos seres vivos é através da fotossíntese.
desempenhada pelos vegetais e principalmente pelas microalgas que estão no mar, pelo denominado fitoplâncton. Ele aí tem a maior taxa de fotossíntese do planeta, né? E aí devemos agradecê-los, né? Porque quanto mais fotossíntese é feita, quanto mais vegetais eu tenho, quanto mais fitoplâncton eu tenho fazendo fotossíntese, menos CO2 vai ter na atmosfera. E isso ajuda a amenizar bastante a questão do efeito estufa e do aquecimento global. Quanto menos eu tiver, né, menos CO2 vai ser absorvido, mais ele vai ficar na atmosfera, prejudicando bastante aí a questão do aquecimento global e da temperatura do planeta como um todo. Então, a principal porta de entrada é a fotossíntese. Tá? A planta fez a fotossíntese, show! Como é que esse carbono que está na planta chega em nós, animais, que somos incapazes de produzir o alimento? Nós não fazemos fotossíntese? Pela alimentação. Então, eu me alimento de planta, eu estou adquirindo carbono que ela trouxe na fotossíntese dela. Ah, mas eu não como planta. Mas você comeu algum animal que em algum momento comeu vegetal. E esse animal acumulou carbono nele. Quando você se alimentou dele, você acumulou carbono também. Então, a porta de entrada é a fotossíntese, que é feita pelos vegetais e principalmente pelo fitoplâncton, né? Pela questão das algas, elas que são bastante responsáveis por isso, e pelas cianobactérias também, que estão no mar. E como é que eu devolvo agora? Eu trouxe o CO2 para a atmosfera. Não é para a atmosfera, não, para o ecossistema. Eu trouxe lá o CO2, está aqui. Como é que eu vou devolver de volta para a atmosfera? Vários processos, né? A respiração. Então, quando nós respiramos, nós liberamos CO2 de volta para a atmosfera. Na decomposição, então, quando os seres vivos morrem, que a sua matéria orgânica é decomposta pelos fungos e pelas bactérias, devolvem carbono de volta para o ambiente, né? E para a atmosfera, principalmente na forma de metano, né? Lembrando que o metano não é um gás tão legal, um gás inflamável e tudo mais, polui bastante, né? Dependendo da concentração. E as combustões, né, toda queima libera CO2. Então, qualquer queimada vai ter liberação de CO2. E aí nós pensamos mais uma vez o impacto do ser humano nesse ciclo do carbono. Quanto mais queimadas tiverem, mais CO2 será liberado na atmosfera. E aí eu não vou ter planta suficiente, não vou ter cianobactéria suficiente, nem fitoplâncton suficiente para fazer essa fotossíntese, né? E aí o CO2 vai ficar na atmosfera aí, potencializando o que nós chamamos de efeito estufa, né? Então, o ciclo do carbono é bastante impactado pelos seres humanos, né? Devido à nossa ação de poluição, de liberação em excesso desse CO2 na atmosfera. Vamos ao esquema do ciclo. Tá aí o ciclo do carbono. Mais uma vez, uma esculhambação gigante de setas. Não estou entendendo nada. Observe a forma de entrada e saída. Nós vimos que a principal porta de entrada quem é? Fotossíntese. Observe onde está aí a fotossíntese. Está aqui a fotossíntese. Ó. Estou circulando aqui com o cursor. Está aqui a fotossíntese. Se você olhar, é a única seta que aponta da atmosfera para dentro do ecossistema. É a seta da fotossíntese. É a principal porta de entrada. Formas de saída, formas de devolver o carbono de volta para a atmosfera. Aí você tem as combustões causadas por nós, né, pela nossa forma de vida, pelo nosso sistema capitalista. Nós temos a decomposição dos seres vivos, que libera esse CO2 para a atmosfera. E nós temos a respiração. Então, resumindo o ciclo do carbono, porta de entrada, porta de saída. Principal porta de entrada, fotossíntese. Principal portas de saída, combustão, decomposição e pela respiração. Então, resumindo o ciclo do carbono, nós temos aí a principal fonte de carbono é na atmosfera, é a molécula de CO2. Ela entra nos seres vivos através de qual processo? Fotossíntese. E como é que ela é devolvida para a atmosfera de volta? Processos de combustão, de decomposição e de respiração. Tá? Então, esse é o chamado ciclo do carbono. Lembrando que ele é bastante impactado pela ação humana também, devido ao nosso uso excessivo, a nossa liberação excessiva aí de CO2 para a atmosfera. Então, até aqui, beleza, estamos compreendendo aí o ciclo da água e o ciclo do carbono. Show, né? A expectativa é que você esteja acompanhando aí direitinho. Toda vida que você estiver estudando o ciclo bioquímico, não precisa se desesperar quando você vê essas imagens. Foque na direção das setas e principalmente foque na porta de entrada e saída do elemento na natureza. Show? Próximo ciclo, oxigênio. O ciclo do oxigênio é bem tranquilo, gente. Né? Nem tão muito cobrado. Né? Dos 4 que eu falei lá no início, esse aqui é o mais light. Né?
porque ele não tem muitas complicações, né? Também é influenciado pela questão dos seres humanos, por causa do desmatamento, nós vamos ver aí mais na frente, mas ele é um ciclo mais light em termos de detalhe. Ciclo do oxigênio. Primeira coisa que nós temos que entender, onde é o reservatório principal de oxigênio no ambiente, né? Que é, já falei aqui, já antecipei, que é a atmosfera. A atmosfera é o reservatório principal de oxigênio do planeta. E esse oxigênio ele vai estar disponível na forma de quais moléculas, né? Nós vimos que o carbono ele está disponível principalmente em qual molécula? Molécula de CO2. E o oxigênio ele vai estar disponível principalmente em qual molécula? Molécula O2 ou gás oxigênio. Ou ainda em outra forma, que é o chamado ozônio O3. Mas principalmente ele vai estar disponível para nós, seres vivos, de que maneira? Na maneira de gás oxigênio, que é o O2, tá? Esse ciclo é extremamente ligado ao carbono, por quê? Porque o ciclo do oxigênio, gente, ele é o inverso do ciclo do carbono. Tudo que nós falamos que é porta de entrada de oxigênio, de carbono, é a porta de saída do oxigênio. O que é porta de saída de carbono é a porta de entrada do oxigênio. Então é como se um ciclo fosse oposto ao outro, e eles estão intimamente relacionados, né? E aí nós podemos ver já aí no destaque das formas de entrada. A forma de entrada, principalmente a respiração, né? Que nós vimos que ele é a porta de saída lá no carbono. Aqui não, ele é a porta de entrada, é a respiração. Quando nós respiramos, nós trazemos o oxigênio que está na atmosfera para dentro de nós, seres vivos, né? E ele também fica dissolvido na água para formar a molécula de água, e aí nós também ingerimos essa água e adquirimos esse oxigênio. Como é que ele é devolvido de volta para a sua fonte principal? Através da fotossíntese, né? Quando a planta ela absorve o CO2, ela devolve o oxigênio para a atmosfera. E aí esses processos estão intimamente relacionados, né? A fotossíntese e a respiração, assim como o ciclo do oxigênio e do carbono. Vamos ao esquema do ciclo do oxigênio. Muita seta de novo. A pessoa quando vê essa seta dá um desespero, né? Já teve aluno aí que pegou, quando viu isso aí, pediu para ir embora da sala de aula, porque não está entendendo nada. Mas, gente, não é para se desesperar. Eu já disse, quando você vê essa esculhambação aí, foque em duas coisas. Em que? Nas formas de entrada e nas formas de saída, tá? Qual é a principal forma de entrada de oxigênio no ambiente? Nos seres vivos é através da respiração. Então, se você observar, tem respiração em vários momentos aí, né? A direção da seta. Até aqui, ó, apontando aqui com o cursor para vocês, ó, o oxigênio atmosférico, ele vai entrar nesse ser vivo aqui, através de qual processo? Respiração, né? Que as plantas também fazem, né? Para quem não sabia, a planta não faz só fotossíntese, ela faz fotossíntese e faz respiração também. Fica uma parte dissolvida na água, como vocês podem observar aqui, ó, na forma da molécula de água, que vai ser ingerida pelos animais, né? Vai ser absorvida pelas plantas. E a principal maneira de você devolver esse oxigênio é aqui, ó, é através da fotossíntese. Vamos botar aqui a seta em cima, ó, a fotossíntese, tá? E também tem os processos complementares, como a decomposição, né, a transpiração do vegetal, que libera de maneira indireta. De maneira direta, a molécula de O2 liberada só no processo de fotossíntese, tá? Então, vamos resumir o ciclo do oxigênio aqui agora para a gente concluir. Principal porta de entrada, qual é? É a respiração e uma parte dissolvida na água, mas principalmente a respiração. E as principais formas de saída? Decomposição, transpiração, mas principalmente quem? Fotossíntese. Galera, se vocês conseguirem aprender as portas de entrada e saída de qualquer um desses ciclos, né, ou de todos os ciclos, tá ótimo, porque você, sabendo como é que ele entra e como é que ele sai, você já aprendeu mais de 70%, né? O caminho do resto do ciclo, ele é um bônus que você aprende, mas foquem principalmente em portas de entrada e portas de saída, de boas. Então, esse aqui é o nosso primeiro vídeo. Espero que vocês tenham compreendido até aqui os 3 primeiros ciclos, né? E não perca a segunda parte, que a segunda parte do vídeo é a que tem mais detalhes e é a que realmente é muitíssimo cobrada no Enem. Então não perca, assista bastante a segunda parte, né? Espero que tenha contribuído aí com vocês. Aguardo vocês no próximo vídeo. Fiquem em casa e saúde a todos. Um abraço.